Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje, o tema da nossa aula será orações coordenadas. Na última aula, terminamos a análise dos termos da oração, tá? Ou seja, fechamos a parte relativa ao período simples. A partir de hoje, vamos falar então sobre o período composto, né? Vamos retomar esse conteúdo. Tá? Primeiro, o que é um período simples? O conteúdo sobre o qual nós falamos até agora. O período simples é aquele que apresenta uma única forma verbal, ou seja, apenas uma oração, chamada, no caso, de oração absoluta. Por quê? Tem um verbo, só tem uma oração, oração absoluta. Tá? Exemplo, Inácio adquiriu a propriedade com o dinheiro da herança. Só tem uma forma verbal, tá? Portanto, só tem uma oração, período simples, tá? Só uma oração. Bem, prosseguindo. Período composto. Apresenta mais de uma forma verbal, ou seja, mais de uma oração. 2, 3, 4, 5 orações aqui pode acontecer. Tá? Marília comprou ovos de Páscoa e comeu-os avidamente. Tá? Então, nós temos duas formas verbais e, tendo duas formas verbais, temos período composto por duas orações, já que cada forma verbal representa uma oração. Tá? Orações coordenadas. Tá? O que são orações coordenadas? Orações coordenadas são as orações que não mantêm entre si dependência gramatical. São independentes. Tá? Ou seja, coordenação, independência gramatical. Existe entre elas, evidentemente, uma relação de sentido, em uma conexão semântica, mas não uma conexão do ponto de vista gramatical, sintático. Mas do ponto de vista sintático, uma não depende da outra. Então, a relação é semântica e não sintática. Tá? Vamos ver como isso funciona. A essas orações independentes dá-se o nome de orações coordenadas. E podem, né? Olha um erro terrível aqui, ó, que podem ser, né? Podem ser assindéticas ou sindéticas. Vamos falar sobre isso. As assindéticas são aquelas orações que se ligam umas às outras apenas por uma pausa, sem conjunção, tá? Por isso são chamadas de assindéticas. Sindética vem de sindeton, que significa conexão, conjunção. Então, assindéticas, sem conjunção. Tá? Ou intrometida. Exemplo, o pai apagou as luzes, deitou-se, dormiu profundamente. Notem, eu tenho o verbos aqui. Apagou, deitou, dormiu. Eu tenho três verbos, logo, eu tenho três orações. Mas como é que essas orações são conectadas? Olha só há aqui a vírgula, tá? Para marcar a separação dessas orações. Não há a conjunção. Então, são formas assindéticas, ou seja, que dispensam a conjunção. Tem? E, além, né, das assindéticas, nós temos as sindéticas, que são orações coordenadas introduzidas por uma conjunção ou introduzidas por conjunção. Tá? Exemplo, os moradores protestaram, mas não foram atendidos. Notem, eu tenho aqui protestaram, verbo, foram atendidos, locução verbal. Tá? E se eu tenho duas formas verbais, eu tenho duas orações. No entanto, além da vírgula que aqui aparece, né, eu tenho o quê? Eu tenho uma conjunção conectando. Então, a primeira oração aqui é a sindética, não tem conjunção, né, não vem introduzida para conjunção. No entanto, a segunda oração tem conjunção e é, portanto, uma sindética, introduzida por conjunção. Ah, professor, mas elas são coordenadas? Dá uma olhada. Os moradores protestaram.
Os moradores não foram atendidos. As duas orações não mantêm entre si uma relação de dependência sintática. Professor, mas onde você tirou os moradores na segunda? Tá? Não aparece o termo os moradores na segunda aqui para evitar repetição, tá bom? Mas o sujeito de não foram atendidos é os moradores, tá? O termo os moradores aqui, no caso. Bom, vamos lá. Então, classificação das orações coordenadas sindéticas. As assindéticas não são classificadas porque, se elas não têm conjunção, não estabelecem relações diferentes entre si. Agora, as sindéticas, sim. Então, por isso, nós vamos classificá-las. Né? Quais são as classificações? Primeiro, aditivas. Expressam a ideia de adição, de acrescentamento. Exemplo, desculpa, exemplo não, ainda está na definição. Normalmente indicam fatos, acontecimentos ou pensamentos dispostos em sequência. Então, essa é a ideia de sequência. As conjunções coordenativas aditivas típicas, né, mais recorrentes, são o e o nem. Sempre que aparecer o nem, né, ele vai significar e não. Tá? Seria uma aditiva com intenção de sugerir a negação de algo. Tá? Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Tá? Vamos olhar. Aqui nós temos o verbo discutimos, temos o verbo analisamos. Dois verbos, duas orações. Período, portanto, composto. Tá? Aí o que eu faço? Tem que separar as orações. Aqui termina uma oração, porque tem a conjunção aqui. A conjunção introduz uma oração. Então, a partir dela, significa que eu tenho uma outra oração. Tá? A primeira, discutimos várias propostas. Tem sentido sintático, né? Tem valor sintático completo. Analisamos possíveis soluções. Também tem valor sintático completo. Um período composto por coordenação. A primeira é uma oração coordenada assindética, porque não vem introduzida por conjunção, mas a segunda tem a conjunção aqui, tá? Então, ela é sindética. Sindética de tipo aditiva. Por quê? Porque aqui está adicionando uma outra ação. Discutimos, analisamos. São duas ações praticadas pelo mesmo sujeito, tá? Portanto, elas são somadas, são acrescentadas, tá? Bom, as orações sindéticas aditivas podem também estar ligadas pelas locuções, não só, mas também, tanto como e semelhantes, tá? Exemplo, Chico Buarque não só canta, mas também compõe muito bem, tá? Notem, aqui eu tenho o verbo cantar e tenho o verbo compõe, tá? Duas orações, portanto, dois verbos, duas orações. E aí, a conjunção é não só, mas também, caso uma locução conjuntiva, tá? É sempre assim, não só, mas também. Vai aparecer de forma associada, consorciada, como está aqui, tá? Beleza? Outra situação. Não só provocaram graves problemas, mas também abandonaram os projetos de reestruturação social do país. Verbos. Provocaram, tá? Abandonaram, né? Dois verbos, duas orações, período composto. Tá? Cadê a conjunção? Quando aparece mais também, normalmente aparece aqui antes, né, o não só, tá? Uma locução conjuntiva. Tá bem? Então, aqui também temos uma oração subordinada. Subordinado, mentira, pessoal. Uma oração coordenada, tá? Sindética aditiva. Por quê? Porque soma as ações de provocar e abandonar, tá? Aqui nós temos um sujeito de que tipo? Um sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural, tá? Sem antecedente explícito, tá? Então, sujeito indeterminado associado aos dois verbos. Os dois verbos indicam ações praticadas por esse mesmo sujeito, tá somando essas ações, né?
acrescentando. Prosseguindo. Além das aditivas, temos as adversativas. São aquelas que exprimem fatos ou conceitos que se opõem ao que se declara na oração coordenada anterior, estabelecendo contraste ou compensação. A adversativa, adversário, oponente, empregam-se as seguintes conjunções: porém, contudo, todavia, entretanto, e as locuções conjuntivas: no entanto, não obstante, nada obstante. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Tá? Notem, tem o verbo aqui, tá? E tem uma locução verbal aqui, pode luzir, tá? Então, duas formas verbais, duas orações. Eu tenho a conjunção aqui unindo essas, né, orações, né? Estabelecendo relação de sentido, tá? Entre as orações. O amor é difícil, né? Sintaticamente completo. O amor pode luzir em qualquer ponto da cidade, sintaticamente completo. Mas esse mas estabelece uma relação de sentido. Qual a relação de sentido? A relação de adversidade, a relação de contraste. O amor é difícil, tá? Mas pode luzir. São ideias opostas, são ideias contrastantes, tá? Beleza? Adversativo. Outro exemplo. O país é extremamente rico. O povo, porém, vive em profunda miséria. Bom, aqui, dois verbos, né? É e vive, duas orações, e eu preciso achar, então, a conjunção para separar as orações. A conjunção é o porém, tá? Notem, o porém está entre vírgulas. Por que ele está entre vírgula? Porque ele, né, foi invertido. A conjunção aparece sempre como elemento introdutor, que é no início da oração. Só que aqui ela foi colocada para depois do sujeito. Tá? O sujeito é que apareceu antes, por isso que ela está entre vírgula, marcando que ela está deslocada, tá? De onde deveria estar na ordem direta. Bem? Por isso que ela está entre vírgula, no caso aqui o porém. E com relação ao sentido, né, o país é extremamente rico, só que o povo vive na miséria. São ideias adversas, são ideias contrárias, né? Um adversativo. Tens razão, contudo, controle-se. Tens, verbo, controle, verbo. Tá? Dois verbos, período composto, tens razão, sintaticamente completo. Controle-se também sintaticamente completo. Então, nós temos coordenação, período composto por coordenação, a conjunção contudo estabelece relação de sentido entre as orações, relação de adversidade. Tens razão, a controle-se, são ideias contrárias. Se você tem razão, a ideia é vá para cima, né, dê uma vassourada nele. Não, controle-se, tá? São ideias adversas, então. Bom, prossigamos. Renata gostava de cantar, todavia não agradava. Tá? Aqui, gostava, verbo, né? Agradava, verbo, período composto. Renata gostava de cantar, sintaticamente completo. Renata não agradava, sintaticamente completo também. No entanto, né, nós temos aqui o todavia, tá? Que estabelece uma relação de sentido. Qual é a relação de sentido? Ela gostava de cantar. Tá? O que se espera de alguém que gosta de cantar? Que agrade as pessoas, né? Que seja bom naquilo que faz. Não era o caso da Renata, né? São ideias contrárias aqui, puta, tá? Bom, além das aditivas e adversativas, nós temos, prestar atenção nessa questão aqui, ó. Algumas vezes a adversidade pode ser introduzida pela conjunção e, que normalmente aparece nas aditivas, tá? Então fiquem espertos que isso aqui é uma pegadinha. Deus cura e o médico manda a conta. Então, notem, nós temos aqui dois verbos, tá? Cura e manda. Tá? Deus cura sintaticamente completo. O médico manda a conta também sintaticamente completo. Então, esse ezinho aqui estabelece a relação entre orações que são coordenadas do ponto de vista sintático. Tá? Mas, diferentemente do que acontece normalmente com o e, né, que dá a ideia de adição, aqui dá a ideia de adversidade. Tá? Deus cura, mas o médico manda a conta.
né? Embora Deus cure, né? Sempre tem o quê? Um gasto, né? Com o médico, no caso, tá? Nesse caso, pessoal, de adversidade, a vírgula é obrigatória, tá? No caso da adição, não. Só vai ser obrigatória a vírgula, no caso da adição, quando os sujeitos forem diferentes, tá? Mas no caso da adversidade, a vírgula é obrigatória. A conjunção mas pode aparecer com valor aditivo. Aqui é uma inversão de valores, né? O e, que normalmente é aditivo, pode aparecer como um adversativo. E o mas, que normalmente é adversativo, pode aparecer com o valor de aditivo, né? Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. Notem, estudiosa e esperta não são ideias contraditórias. Logo, o mas estabelece uma relação de adição, né, entre essas duas orações e não de adversidade, tá? Bom, temos as alternativas. As sindéticas, né, alternativas, expressam a ideia de alternância de fatos ou escolha, tá? Normalmente é usada a conjunção ou. Além dela, né, da conjunção ou, empregam-se os pares ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja. Sempre dessa maneira, tá? Eu posso usar ainda ou, ou. Ou você faz isso, ou você faz aquilo, né? Não simplesmente um ou, tá? Diga agora o cálice para sempre. Notem, verbo, tá? Verbo, dois verbos, período composto. Diga agora, sintaticamente completo. Cale-se para sempre, também sintaticamente completo. Então, o ou estabelece uma relação entre orações que são coordenadas entre si, mas que mantém uma relação de sentido. Qual a relação de sentido? Diga agora ou cale-se para sempre. Tá? E nós temos uma ideia de exclusão. Faça isso ou não faça mais, tá? Ora age com calma, ora trata a todos com muita aspereza. Tá? Olha só, age, trata, dois verbos, período composto. Tá? O ora aqui dá a ideia de alternância, alternância de comportamento. Tá? Uma hora está calmo, outra hora se manifesta de forma áspera. Tá? No primeiro exemplo, diga agora oração coordenada assindética, porque não vem introduzida por conjunção. No segundo exemplo, as duas são coordenadas sindéticas alternativas, porque ambas vêm introduzidas por conjunção. Tá? Estarei lá, quer você permita, quer você não permita. Tá? Então, notem, aqui eu tenho orações coordenadas, né, sindéticas, alternativas. Tá? Por quê? Porque, embora, apesar de você permitir, quer você permita, né, quer você não permita, eu estarei. São aqui escolhas, tá? Indicam escolhas, no caso. Falei embora, né, embora da ideia de concessão. Por quê? Porque em relação ao estarei lá, tá? Nós temos uma relação de concessão, tá? Em relação a esta oração que aqui está. Notem, aqui eu tenho um verbo, né? Um verbo aqui seguido de um advérbio de lugar, bem? E aqui eu também tenho verbos, tá? Então nós temos três orações nesse aqui. Elas são coordenadas entre si aqui, mas em relação a esta primeira, elas são subordinadas, subordinadas adverbiais concessivas. A gente vai ver isso mais para frente, elas têm o valor de embora, tá? Estarei lá, mesmo que, ou embora você permita ou não permita, tá? Beleza? Bom, prossigamos. Conclusivas. Exprimem conclusão ou consequência referentes à oração anterior. As conjunções típicas são logo, portanto e pois, sempre que pós-posto ao verbo.
E, portanto, se pós-posto ao verbo, ele vai vir entre vírgulas, tá? Usa-se ainda, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, tá? Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. Notem, tenho verbo, tá? Tenho verbo, tenho classificado como verbo, tá? Posso, também verbo, duas orações, né? Dois verbos, duas orações, período composto. Não tenho dinheiro, sintaticamente independente, não posso pagar, também sintaticamente independente. Então, portanto, estabelece uma relação entre orações que são sintaticamente coordenadas, tá? E aí, não tenho dinheiro. O que se conclui se eu não tenho dinheiro? Eu não posso pagar. Tá? Então, por isso, ela é uma conclusiva. O fato de eu não ter dinheiro leva a concluir que eu não posso pagar aquilo. Tá? A situação econômica é delicada, devemos, pois, agir cuidadosamente. Ó, verbo é, né? E verbo devemos, tá? E agir. Bom, aqui, gente, notem, o pois está colocado pós-posto ao verbo, como eu já tinha antecipado, deve sempre aparecer entre vírgulas. Sempre que o pois vier depois do verbo, conclusiva, tá? Sempre. Bem? Então, aqui, ó, a situação econômica é delicada. O que se conclui a partir disso? Que devemos agir cuidadosamente por conta dessa situação econômica delicada, tá? Conclusão. Tudo bem? O time venceu, por isso está classificado. Ó, venceu, verbo, está classificado, né? Está verbo. Então, dois verbos, duas orações, período composto, o time venceu, o time está classificado, são orações sintaticamente independentes, portanto, coordenadas. O por isso aqui estabelece uma relação de conclusão. Tá? O time venceu, que se conclui a partir da vitória do time. E o time está classificado. Nós temos uma relação, né, de conclusão, né, para com ou em relação à oração anterior, tá bem? Bom, além dessas, né, das conclusivas, nós temos as explicativas. Indicam uma justificativa, uma explicação referente ao fato expresso na declaração anterior. Tá? As conjunções que merecem destaque são que, porque, junto e sem acento, e o pois. Obrigatoriamente anteposto ao verbo, porque se for pós-posto, como eu disse no slide anterior, né, vai ser conclusivo e não explicativo. Tá? Vou embora, que cansei de esperá-lo. Vou, verbo, cansei, verbo. Tá? E aí nós temos o esperado também, que vai ser reduzido e tal. Tá? Notem, o que estabelece uma relação entre orações que são sintaticamente ordenadas, essas duas aqui, tá? E qual a relação de sentido entre elas? Por que eu vou embora? Né? Se eu fizer essa pergunta, por que eu vou embora? Eu vou chegar a uma causa, tá? E quando eu chego a uma causa, vou gerar um atrito terrível, porque as causais, as explicativas são normalmente confundidas. Mas percebam, né, que cansar de esperá-lo não é a causa de eu ter ido embora. Tá? Então, cansei de esperá-lo é a explicação, né, relativa a ir embora. Logo, oração coordenada, sindética, explicativa. Tá? Outra situação. Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro. Tá? Então, notem, Vinícius devia estar cansado porque estudou o dia inteiro. Estudar o dia inteiro é a explicação para ele estar cansado, no caso, tá? Cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Na regra, normalmente, quando tiver aqui verbo no imperativo, né? Posteriormente, nós teremos orações coordenadas
explicativas, tá? Hoje é seu aniversário, a explicação que você deva cumprimentá-lo, tá? Belezinha? Atenção! Cuidado para não confundir as orações coordenadas explicativas com as subordinadas adverbiais causais. Vamos lá. Orações coordenadas explicativas caracterizam-se por fornecer um motivo explicando a oração anterior. Tá? A criança devia estar doente porque chorava muito. Tá? Chorar muito é a explicação para o fato de eu achar que ela está doente. Tá? Já no caso das subordinadas adverbiais causais, elas exprimem a causa do fato. Foi relatado. Tá? Henrique está triste porque perdeu seu emprego. Perder o emprego é a causa da tristeza do Henrique, no caso. Notem que as conjunções são as mesmas, mas a funcionalidade, né, as funcionalidades delas são diferentes, no caso. Tá? E nas coordenadas a gente vai ter vírgula obrigatória, né? E nas subordinadas isso não, tá? Olha só, note também que a pausa, vírgula, na escrita, entre a oração explicativa e a precedente, tá? Isso é regra, tá bom? E que é muitas vezes imperativa, o que não acontece, aquilo que eu falei, que o verbo no imperativo, normalmente depois vem a explicativa, tá? O que não acontece com a oração adverbial causal. Tá? No caso, esse imperativo aqui se refere ao fato de a vírgula ser obrigatória, e não ao verbo no imperativo, como eu acabei de dizer. Tá? Me confundindo aqui. Beleza? Bom, é isso, gente. Tá? Orações coordenadas. Resumindo, orações coordenadas são assindéticas, quando não vêm introduzidas por conjunção e, portanto, não são subclassificadas, e as sindéticas, que são subclassificadas de acordo com as ideias, né? As relações semânticas estabelecidas entre essas orações. São proporcionadas pelas conjunções empregadas e podem ser aditivas, alternativas, conclusivas, explicativas e adversativas, tá? É isso, gente. Espero que tenham entendido, tá? E espero arduamente que essa quarentena termine logo e a gente possa voltar às aulas presenciais, que não é nem um pouco fácil ficar olhando para a tela de um computador, para quem está acostumado com as aulas presenciais. Por melhor que seja a intenção, né? Enfim, sem palavras, né? Espero que tenha sido claro na minha explicação, tá? E é isso, gente. Um beijo. Tchau.